Muita gente feliz, muita gente triste. Eleições americanas aconteceram e o Trump foi eleito como novo presidente dos Estados Unidos. E como que isso impacta aqui o Canadá, gente? O que vai acontecer? As pessoas estão pensando, será que agora vão fechar para imigração lá e vai ter muito exilado procurando abrigo aqui no Canadá? Será que vai fechar ali, vai aumentar as tarifas, proteger os Estados Unidos, vai impactar o Canadá? Só para vocês terem ideia, os dois países é um dos maiores acordos bilaterais. Então existe uma movimentação aí de cerca de 700 bilhões de dólares por ano entre o comércio. O Canadá exporta 400 e ele importa 300 dos Estados Unidos, 300 bilhões. Então qualquer mudança vai impactar em algumas indústrias e nada melhor do que conversar com especialistas, né? Para saber se ferrou, o pessoal não vai conseguir migrar porque vai influenciar no novo governo do Canadá também, vai mudar as coisas. Será que a Alberta vai explodir, o petróleo vai subir, as coisas vão ficar diferentes? Mas espera aí. Nada melhor do que conversar com especialistas, né? Então hoje eu vou conversar com o Arnon Melo, da Melo Rock, que opera com comércio exterior aqui no Canadá há mais de 30 anos, entende profundamente do assunto. E na sequência eu vou falar com a Renata, da Go North, que entende sobre imigração, entende muito sobre política e vai explicar para a gente o cenário. Estou agora aqui com o Arnon Melo. Como que você está, meu amigo? Seja bem-vindo. Bem, você, querido, ótimo estar de volta aqui falando com você e com todos os seus ouvintes, né, nessa rede. Ah, maravilha. Eu já gravei um vídeo com o Arnon lá no escritório dele, lá em Toronto. O Arnon, como vocês sabem, é um especialista aí de logística, está na atividade há mais de 30 anos, se não me engano. Mas, Arnon, para a gente começar, explica para mim um pouco da importância do mercado entre Canadá e Estados Unidos. Qual que é o tamanho? Então, os Estados Unidos e o Canadá mantêm uma das maiores relações comerciais bilaterais do mundo, né? Em 2022, né, os dados que estão aí, é que entre os dois países ultrapassaram 700 bilhões de dólares em comércio entre o Canadá e os Estados Unidos. E o Canadá, óbvio, exporta mais para os Estados Unidos do que ele importa. Estima-se que o Canadá exporta em torno de 400 bilhões de dólares para os Estados Unidos e importa 300 bilhões de bens americanos. E, lógico, nesses valores gigantes, você pode abordar vários produtos, mas a grande parte é petróleo bruto, veículos e produtos refinados, que são os itens mais comercializados. Então, como você vê, é um mercado muito, muito importante para o Canadá. Qualquer mudança tem um impacto de bilhões, né? Então é disso que a gente está falando, de trabalho, de dólares, de receita entrando e saindo. Bom, vamos às perguntas que eu tenho, Isso. que você, como um especialista nessa área, vai ter uma visão bem legal para agregar aí para a gente. Como que você acha que com a volta do Trump no poder pode afetar o Canadá na questão do comércio com os Estados Unidos, né? Especialmente em relação ao acordo USMCA, que seria o acordo Estados Unidos, México e Canadá, que é o novo acordo que substituiu o NAFTA. Então a pergunta é: rola algum risco dele querer mexer nesse acordo ou colocar mais taxas? Sim, com certeza. Há uma grande estabilidade, né, com a volta do Trump, com questão ao comércio dos dois países. Durante o primeiro mandato dele, ele renegociou o NAFTA, né, que era chamado NAFTA, que agora se chama USMCA ou CUSMA, né, do lado canadense. E ele argumentou naquela época que o acordo anterior desfavorecia os Estados Unidos. Embora o USMCA tenha sido um grande marco, né, de conquista do Trump, ele pode querer renegociar esse acordo, alegando que não está favorecendo muito os Estados Unidos. Então, com certeza, essa parte de imposição de taxas entre os dois países pode acontecer. E é uma coisa que ele não precisa autoridade do Senado e tudo mais. Ele mesmo, como presidente, pode iniciar essas, é, essas renegociações. Então, há risco dele tentar renegociar cláusulas específicas ou impor tarifas unilaterais em produtos estratégicos, né, como alumínio, aço, o que ele já fez no passado. E para o Canadá, isso significa um aumento nas incertezas comerciais e possíveis custos adicionais para os exportadores.
E a gente já falou do grande volume de negócios, né, entre os dois países, então uma mudança de imposto que seja de 10% pode afetar esse comércio entre os dois países. Certo. Ok. A próxima pergunta aqui é: você acha que com a eleição dele pode acabar influenciando as políticas canadenses em áreas como energia e tecnologia e com isso poderia impactar aqui o Canadá? Eu acho que essa pergunta ela é difícil de responder, mas eu acho que sim. Ele é conhecido por, como fala, priorizar, né, combustíveis fósseis, com políticas que apoiam a produção doméstica de petróleo e gás. E isso poderia aumentar a competitividade do petróleo americano, pressionando o mercado de Alberta no Canadá, principalmente. No setor de tecnologia, sua postura nacionalista pode criar barreiras para empresas canadenses que dependem da colaboração americana, especialmente em inovação e tecnologia. Eu acho assim, por um lado, ele pode olhar para o Canadá como, né, já que ele é uma pessoa que não dá muito valor, pelo que a gente sabe, essa questão climática, ele pode olhar para o Canadá como, opa, o Canadá está aqui do lado, o Canadá tem petróleo, tem esse tipo de tecnologia, vamos aumentar, né, a colaboração dos dois países nesse setor, por causa da política que ele traz nessa área. Então, eu acho que pode talvez ser até uma coisa positiva para o Canadá, essa questão dele do environment, do meio E, ambiente. e pode favorecer a Alberta, então, que é onde está o petróleo. Com certeza, eu acho que a nossa província principal, Alberta, que pode ser a primeira a ser beneficiada se ele vier trazer essa questão de volta. Mas o que a gente tem que pensar também sempre, e eu gostaria de falar nessa entrevista, é que é muito importante a gente ver através dos nossos clientes agora, já alguns anos atrás, os nossos clientes buscando outros mercados para os seus produtos. Então, o Canadá sacou, até durante o Covid, um pouco antes disso, que ele não pode depender totalmente dos Estados Unidos. Ele tem que procurar outros mercados, ele tem que expandir para outros mercados, porque, né, se tem uma guerra de tarifa aí entre os Estados Uhum. Unidos e o Canadá, isso pode prejudicar muito a nossa economia por essa dependência canadense dos Estados Unidos. A gente até vê que a Alberta ela aprendeu muito a lição, né? Ela tem tentado desvincular totalmente do petróleo, né? Investindo muito em tecnologia, serviços, outros setores, né? Outras indústrias que vêm crescendo bastante, porque ela foi inflou muito a questão do petróleo, daí de repente teve essa crise, ela se viu numa situação bem baixa, aí o pessoal agora tentando recuperar em outras áreas, mas é claro que se o petróleo voltar em alta, eu vejo uma melhora aqui em Alberta, né? Tem mais algum Eu, setor? Pode falar. não, eu queria lembrar sempre para quem está escutando e para você também que o Canadá ele não é, vou generalizar pelo que eu já participei de várias mesas e várias negociações. O Canadá é um país que tem um produto a entregar de muito valor, né? Nós temos Uhum, uma qualidade de serviço muito alta e o Canadá não se vende bem no mercado internacional. O Canadá de uhum, uma certa maneira, ele é conservador, ele não gosta de explorar lugares com línguas diferentes do inglês, ele tem medo, né, de ir para a América Latina, América do Sul, essa questão de, ai meu Deus, eu não sei como é que vai ser. E ele não se vende bem, porque se o Canadá se vendesse bem, no meu ponto de vista, ele estaria já em outros mercados, porque o nosso produto, o que a gente oferece em termos de tecnologia, serviço, é de alta qualidade. Então, o Canadá tem que melhorar esse seu marketing pessoal, eu acho, em outros uhum, mercados. uhum. Bom, quais setores da economia canadense podem se dar bem ou se complicar com a volta de Trump, especialmente considerando Ah, coisas como imigração e proteção das empresas locais? essa pergunta é muito boa. Eu acho que pode beneficiar setores de energia, como petróleo e gás, como a gente já falou, pode se beneficiar se o Trump incentivar, né, a independência de importações de petróleo canadense em vez de fornecedores de outros países, por exemplo. Como eu falei, a gente está mais perto dos Estados Unidos, então ele pode querer trazer daqui. Além disso, indústrias manufatureiras alinhadas com a cadeia de suprimento americana podem prosperar se Trump continuar fortalecendo o comércio regional. E setores que eu acho que pode ser complicado
mercado são setores agrícolas, laticínios, podem enfrentar novas pressões, já que o USMCA já forçou o Canadá a abrir um pouco da mão nesse mercado. Lá atrás, quando ele renegociou a NAFTA, um dos pontos principais foi na questão também agrícola e de laticínio, né, para proteger o mercado americano. Agora, a questão das políticas de imigração, como você falou, lógico, eu não sou um expert sobre isso, mas o que a gente escuta é quanto mais pressão ele coloca para deportação de imigrantes ou não querer gente que não esteja lá, né, de uma maneira documentada, isso pode complicar, porque essas pessoas elas vão ter que sair de lá e eles podem usar o Canadá como um ponto de refúgio. Eu acho que pode sobrecarregar, né, a nossa imigração aqui, talvez, mas eu sei que você vai ter um outro expert falando sobre isso. E também, na questão de business, ele limitar o tipo de empresa de investimento que vai poder entrar nos Estados Unidos para, claro, dar mais poder às empresas que já estão ali dentro, do que trazer gente de fora. Interessante, legal. Com o Trump de volta, será que ele vai pressionar o Canadá a investir mais em defesa e na OTAN? Isso poderia impactar o orçamento e investimento em outras áreas? Olha, com certeza. O que a gente escuta nos debates que eu já participei, o Trump pressiona constantemente os aliados da OTAN, incluindo o Canadá, óbvio, para aumentar os gastos com a defesa do seu, né, para 2% do PIB, como a gente escuta por aí. Ele pode se tornar uma pressão, e essa pressão deve continuar para forçar o Canadá a relocar recursos para esse setor. O que a gente tem que lembrar, Joel, que o Canadá é um país que visa a paz. Ele não é um país que se envolve em conflitos. Ele participa na ONU como um país que está de apoio. Quando tem uma guerra, o Canadá manda apoio e tudo mais. Mas o Canadá muito dificilmente manda as pessoas para lutar em guerras, né? E tudo mais. Então, óbvio, quando você tem um país, um alinhado como os Estados Unidos e outros que estão diretamente envolvidos, o Canadá, de certa maneira, tem que apoiar de alguma maneira. Então, essa pressão de aumentar o investimento na OTAN, isso pode ser real. E isso é uma complicação para o Canadá, porque o Canadá não tem esse foco, né? Ele quer ajudar, ele quer participar, mas você investir dinheiro nisso, o Canadá vai estar tirando esse dinheiro para outros gastos públicos, né, que a gente precisa aqui, como moradia, imigração, enfim, outras prioridades que o Canadá tem. Então, vai ser interessante ver o quanto essa pressão do Trump no governo canadense vai realmente fazer o Canadá ter esse investimento na OTAN. Ah, legal. Até lembrando agora, dia 11 de novembro é o Remembrance Day, né? Então, correto. Remembrance Day, que é uma homenagem a todos os mortos combatentes em guerras, aos veteranos. Então, nosso muito respeito a todos eles aí. Super importante, lembrando que o Canadá ajudou a liberação da Europa, né, durante a Segunda Guerra Mundial, e esse marco é celebrado todo ano exatamente por isso, as pessoas que morreram, né, defendendo essa liberdade naquela guerra terrível da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. O relacionamento entre o Trump e o Trudeau, você sabe, tem alguma coisa para pontuar? Olha, esse tema é engraçado você falar isso, porque a gente está no momento agora, né, de uma possível eleição, chamada uma eleição no Canadá, o qual, dos dois lados, né, há uma pressão muito grande para o Trudeau sair e chamar uma eleição, e é interessante isso porque, meu ponto de vista, talvez que o grupo liberal não volte ao poder, se o grupo conservador entrar, eles vão ter, eu acho, né, vai ter uma política muito parecida com a do Trump, até certo ponto. Então, talvez na parte de sustentabilidade do mundo, economia, pode ser positivo. O Canadá se deu muito bem, como eu disse, na negociação do novo CUSMA, né, o USMCA naquela época. O Canadá se manteve firme para proteger o mercado canadense, as indústrias canadenses naquele acordo, mas a gente não sabe se tiver um novo governo canadense, se ele vai
afrouxar, né? Ser mais liberal nessas negociações ou realmente impor a nossa soberania canadense. Então, é interessante ver, porque, óbvio, o Partido Conservador talvez se alinhe mais com o pensamento do partido ou do que o Trump representa nesse momento. Maravilha, eu acho que a gente abordou aqui todas, até a última pergunta, a gente já tinha passado por cima. Vou só fazer ela aqui, ó. Você vê alguma chance de empresas canadenses precisarem se adaptar para explorar novas oportunidades ou se proteger de possíveis mudanças nas regras com os Estados Unidos? Como isso poderia rolar na prática? Se quiser falar mais alguma coisa sobre isso? Definitivamente. Eu acho que sim, empresas canadenses podem precisar se adaptar para lidar com barreiras comerciais potenciais ou mudanças em regulamentação que o Trump pode vir a trazer. Eu acho que de diversificação de mercado, o Canadá tem que procurar outros parceiros fora dos Estados Unidos, como ele está fazendo, como eu já disse, na Europa e na Ásia, apoiando esses acordos. Na Europa, por exemplo, o CETA, que é o Comprehensive Economic Trade Agreement, no qual produtos canadenses quando vão para a Europa, eles são zerados de impostos de importação e vice-versa. Produtos da comunidade europeia viu isso com os nossos clientes no primeiro dia de implementação desse acordo. Então, assim, foi um boom, né, na economia da Europa e do Canadá com esse acordo. E eu acho que ajustes na cadeia de suprimento também. O Canadá precisa reavaliar dependências em componentes ou mercados americanos para reduzir risco. A gente vê também os nossos clientes, é uma coisa real, eles falando para a gente, Arnon, eu preciso procurar esse produto mais perto, né, do Canadá. Eu não quero mais trazer da China, eu não quero mais trazer da Índia, eu preciso procurar outros mercados que possam fabricar esse produto e ter um custo logístico mais baixo. Então, o Canadá também acho que é um ponto importante. Quero voltar aqui, se eu tiver tempo, e falar um pouquinho agora também do relacionamento China, tá? Que é muito importante. Então, o que a gente tem escutado? Óbvio, os Estados Unidos está na frente dessa política global, numa política contra a China. Então, a gente vê o mundo inteiro se voltando contra a China, a fabricação de produtos na China, trazendo tudo da China. A gente está vendo um shift, uma mudança de China para a Índia, onde supostamente a Índia se tornaria a nova China. Meus comentários pessoais aqui eu acho que a Índia tem um potencial grande para se tornar a nova China. Ela tem a língua, né? Os indianos foram colonizados pela Inglaterra, falam inglês fluentemente, isso é uma vantagem. Mas uma desvantagem na Índia que eu vejo o processo logístico e processo de alfândega deles ainda é burocrático, ainda é pesado, não é como a China, e a infraestrutura logística da Índia ela está muito longe do que a China é. Na China, hoje, você carrega um navio com 20 mil containers, em 24 horas aquele navio sai. Na Índia, isso não acontece. A gente está sofrendo com os nossos fornecedores lá, os fornecedores que eu falo, os agentes de carga, sim, os nossos parceiros, mas não estão sofrendo com eles. A gente está sofrendo com o sistema logístico da Índia, onde está tendo muito atraso de produtos saindo de lá por essa infraestrutura logística. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, que não é somente o poder aquisitivo de um lugar que vai fazer esse shift, mas aquele país ele pode manter essa estrutura logística que vai beneficiar os nossos clientes. Eu acho que é importante aí ter um parêntese sobre isso. E, óbvio, a China não está sendo bem vista pelo mundo em vários setores, que eu não vou entrar aqui porque eu não sou um crítico de política, mas a gente pode ver que muita negatividade contra a China nesse momento. E o outro comentário aqui, eu posso falar de investimento em inovação. Empresas podem precisar investir em tecnologia que aumente a sua competitividade, especialmente no setor automotivo e tecnologia limpa, né, sustentabilidade. A gente está vendo isso, uma pegada muito forte do Canadá, se preocupando com sustentabilidade, e de um lado agora o Trump não é uma pessoa ou uma política que se preocupa tanto com o meio ambiente, então pode ter um conflito ali nessas duas áreas. Queria agradecer pelo seu tempo, Arnon. Obrigado aí pela palestra a respeito de
todos esses temas bem importantes. Queria agradecer aí o pessoal que assistiu, pedir para que você deixe uma mensagem no corpo do vídeo, que é super importante, isso ajuda o canal, faz com que o vídeo chegue para as mais pessoas. Eu vou ler mensagem por mensagem. Deixe um agradecimento ao Arnon, por gentileza. Siga o Arnon nas redes sociais, tanto na rede social dele quanto da empresa. Ele sempre está trazendo assuntos bem legais, está participando de todas as ações, de todos os movimentos, do Concide, enfim, de tudo que você precisa estar por dentro. Pode seguir ele lá. Joel, meu agradecimento a você, ao seu time, ao seu canal, por dar oportunidade a tantos brasileiros contar a sua história. Eu acho que a nossa comunidade brasileira hoje, mais do que nunca, quando eu cheguei aqui praticamente sozinho, cresceu demais e o talento brasileiro que nós temos no Canadá inteiro, você sabe muito bem, melhor do que eu, são pessoas e profissionais incríveis que estão construindo essa nova comunidade brasileira no Canadá e é importante que a gente conheça todos esses profissionais. Então, minha gratidão eterna a você, ao seu time e parabéns pelo trabalho que você faz e obrigado do fundo do coração por me deixar contar um pouco da minha realidade que eu passo com os meus clientes, né? Esse bate-papo foi justamente sobre isso. Eu escuto muito dos meus clientes e poder dividir com vocês todos aqui o que eu acho e penso dessa situação. Muito obrigado. Agora a gente vai falar do ponto de vista de imigração. Vou convidar a Renata da GoNorth para a gente bater um papo. Bom, agora eu trago aqui a Renata, consultora de imigração da GoNorth. Tudo bem com você, Renata? Tudo jóia, e você? Tudo bem também. E a gente vai falar do aspecto de imigração. Qual que é o impacto que tem sobre a imigração, essas mudanças que estão acontecendo nos Estados Unidos e o reflexo que pode, porventura, acontecer aqui no Canadá. Renata, antes da gente entrar nas perguntas aqui que eu tenho para você, queria que você explicasse como que os dois países aí eles se conversam na área política. Qual que é a influência que os Estados Unidos têm sobre o Canadá? Então, em primeiro lugar, gente, eu não sou nenhuma analista política aqui, tá? Eu dou minha opinião como consultora de imigração e como uma cidadã canadense, uma pessoa que vive aqui. Eu vejo o Canadá como aquele vizinho dos Estados Unidos. O Canadá, apesar de ter uma extensão territorial gigante, a população é muito pequena. Então, é como se a gente fosse um estado americano, digamos assim, se você colocar em proporção. Então, quando tem as eleições americanas, os canadenses acompanham de perto, porque pode, claro, influenciar em questões de mercado, na parceria que eles têm de negócios, de importação e exportação. É claro que os canadenses acompanham as decisões que estão sendo tomadas lá com bastante atenção, mas é importante lembrar que a cultura canadense é completamente diferente da cultura americana e o cenário político no Canadá é completamente diferente do cenário político dos Estados Unidos. Tem muita gente que tende a acreditar que a polarização que existe nos Estados Unidos, que a gente vê atualmente no Brasil, é replicada aqui no Canadá, e não é bem assim. O canadense, você sabe disso, ele tem uma visão política, uma visão social distinta, é completamente diferente. O que a gente vive aqui de conflitos políticos não se compara ao que a gente tem nos Estados Unidos ou no Brasil atualmente. Então, é outro tipo de discussão. Eu acredito que o canadense, de uma forma geral, o Canadá, eles são mais preocupados com as questões sociais, muito mais preocupados com a imagem deles diante do mundo. Então, muito mais eles têm aquela preocupação de serem educados, o que é que os outros países vão pensar. Então, é completamente diferente da realidade de lá. Então, não dá para replicar o que a gente vê nos Estados Unidos, aqui no Canadá, mas é claro que os canadenses acompanham tudo de perto. Ah, legal. Você falou que não é especialista, mas eu sei que você pesquisa o assunto profundamente, né? Então, eu Não, sei eu que acompanho, eu sou você gosta curiosa. bastante, você é uma super curiosa, né? Vamos dizer assim. Você poderia explicar um pouquinho de como que é a política no Canadá, né? É um parlamentarismo, nos Estados Unidos é diferente. Só explicar para o pessoal entender como que funciona a eleição, assim, só por cima. Então, aqui é um parlamentarismo, então a gente tem representantes do parlamento, e quando tem a maioria, eles elegem o primeiro-ministro. Nos Estados Unidos é diferente, é dividido por estados, então cada estado tem sua pequena eleição, e esses estados têm os delegados. Então, às vezes, é possível que o presidente seja eleito pela quantidade de delegados do número dos estados, mas perca, por exemplo, no número de pessoas que votaram. Porque no Brasil a gente tem aquela soma de votos, né? Quem tem mais votos ganha como presidente. Nos Estados Unidos não é assim.
cada estado tem o seu número específico de delegados, que é de acordo com o número da população. Então, tem estados que têm mais delegados do que outros, porque a população é maior, e esses delegados é que elegem o presidente. Então, não é um voto popular direto, como acontece no Brasil. Dessa eleição, a eleição que a gente viu anteontem, o Trump ganhou no número de delegados, e ele ganhou no número de votos popular. Ou seja, a quantidade de pessoas que votou nele foi bem maior do que votou na Kamala Harris. Ele ganhou no voto popular, ele ganhou no número de delegados, ele ganhou o Senado e a Hum, Câmara. Ou seja, entendi. foi massivo, assim. Certo. E no Canadá, esse regime é um parlamentarismo, como que isso corresponde à coroa britânica? Porque sempre o pessoal me pergunta nas redes sociais, mas o que tem a ver a figura do rei aí no Canadá? Qual que é a tua visão sobre isso? Então, é simbólico, na verdade, né? Eles não têm um papel direto nas decisões que são tomadas aqui no país. Claro que tem todo um protocolo, tem que ter a aprovação do rei, mas em algumas questões, eu não vou aqui entrar em detalhes, já faz muito tempo que eu fiz minha cidadania canadense, então, mas quando você faz a cidadania, você recebe um livro que explica tudo como é que funciona, mas é mais simbólico, não tem, assim, na prática, não tem nenhuma decisão política relevante. Uhum. Legal. Bom, dado o contexto, bora às perguntas que eu tenho aqui, ó. Na sua opinião, a eleição do Trump pode influenciar diretamente na política de imigração aqui no Canadá? Existe chance do Canadá ajustar suas metas de imigração com base nas políticas americanas? Então, eu não acredito que seja algo direto, mas eu vou dar um exemplo para você. Em 2017, se eu não me engano, o Trump era presidente dos Estados Unidos e o Trudeau estava assumindo aqui como primeiro-ministro. E o Trudeau teve a ideia de colocar um Twitter. Se você está se sentindo perseguido, o Canadá está de braços abertos para te receber. Naquele momento, muitas pessoas em situação de irregularidade nos Estados Unidos se sentiu acolhido pelo Canadá e começou a atravessar a fronteira. Legalmente, isso não seria possível. Assim, a lei do Canadá não permite isso, que uma pessoa que está nos Estados Unidos de forma regular atravesse a fronteira para o Canadá. Mas houve como se fosse uma exceção. Então, naquele momento, foi um fluxo muito grande de pessoas que estavam nos Estados Unidos e cruzaram para o Canadá. Inclusive, esse número foi tão grande que eles se recusaram a divulgar a quantidade de pessoas que tinham feito essa cruzada. Isso aconteceu aproximadamente, se eu não me engano, em 2017. A preocupação agora, que eu acho que o governo deve estar pensando será que com essa eleição do Trump e a promessa do Trump de controlar a fronteira e diminuir o fluxo de pessoas que estão cruzando irregularmente da fronteira do México para os Estados Unidos, será que isso de alguma forma vai impactar nas cruzadas irregulares para o Canadá? Então, essa acho que é uma pergunta que tem que ser feita, porque de fato é um risco. E qual a diferença do cenário de 2017 para o cenário de 2024? Quando o Trudeau assumiu como primeiro-ministro, o Canadá estava num momento econômico muito bom. Eu lembro que a Alberta estava bombando, por exemplo. Exportação de óleo e gás, muitos empregos, a situação econômica do país estava muito, muito boa. Hoje, a gente já não está na mesma situação. A gente está à beira de uma recessão. Então, receber um fluxo de imigrantes nesse momento, que a gente está com problema na questão imobiliária, nos aluguéis altos, está com um problema na inflação. Será que o Canadá tem estrutura para receber uma onda de pessoas que decidam sair dos Estados Unidos para tentar se regularizar aqui? Então, essa eu acho que é a pergunta que fica no ar. Eu não sei te dizer. Se eu fosse primeiro-ministro hoje, eu estaria preocupada com essa questão, sim. Ou se eu fosse até premier de uma das províncias, eu estaria preocupada. Próxima pergunta que eu tenho aqui, ó. Para quem já está aqui como imigrante, você acha que podem surgir novas exigências ou até novas oportunidades? Como essas mudanças podem afetar o status e a vida cotidiana dos imigrantes no Canadá? Então, gente, o Canadá, como eu falei, é o vizinho dos Estados Unidos, mas a gente não é Estados Unidos. As nossas decisões imigratórias não devem ser pautadas no cenário político americano. Porém,
o Trump, ele falou há alguns meses que ele tem a intenção de copiar o modelo canadense que funcionava anteriormente, era famoso pela qualidade, né, de seleção de imigrantes. Inclusive, ele mencionou a possibilidade de um caminho de residência permanente nos Estados Unidos para pessoas que estudarem lá. Por exemplo, ele foi uma ideia que foi dada por ele. Eu não sei se ele vai colocar isso em prática, mas se por acaso os Estados Unidos entrarem com um projeto desse de imigração através de sistema de pontos como o Canadá tem, ou através de estudos de pessoas altamente capacitadas para atrair uma mão de obra qualificada nos Estados Unidos, com certeza o Canadá vai se sentir pressionado a ter um sistema à altura, ou pelo menos que continue sendo atrativo para o imigrante que queira conquistar um espaço na América do Norte e vir para o Canadá e não para os Estados Unidos. Então, eu acho que a competição é sempre saudável. A partir do momento que você tem um vizinho que está oferecendo algo melhor, então você automaticamente pode se sentir pressionado a fazer o mesmo. Então, eu espero que qualquer decisão que o novo governo americano venha tomar, que venha de forma positiva para as decisões que o nosso governo aqui vai tomar. Excelente, excelente. Como que você vê o impacto da volta de Trump na popularidade do Trudeau? Isso pode influenciar nas próximas eleições canadenses e na postura dos partidos liberal e conservador sobre a imigração? Então, gente, mais uma vez eu gostaria de ressaltar para vocês, talvez quem está chegando agora no Canadá ou está pensando em migrar para o Canadá tenha a ideia da polarização que existe nos Estados Unidos e no Brasil. O conservador aqui não significa que seja uma pessoa da linha do Trump. O conservador aqui, ele é mais se fosse uma pessoa de centro, e provavelmente de centro-esquerda, eu diria assim. Não é uma pessoa que tenha a mesma posição de um político do Partido Republicano nos Estados Unidos. Então, é completamente diferente a postura. Aqui a gente não tem discussões do tipo, vamos proibir, por exemplo, o aborto. Não existe essa discussão aqui, porque isso já faz parte da cultura do canadense. Então, o que o Polivier está trazendo é uma visão econômica na qual tenha menos impostos, por exemplo. Vamos diminuir a carga tributária. Ele veio recentemente dando a ideia de cortar o GST na compra do imóvel, do primeiro imóvel, se esse imóvel for novo. Para quem não sabe, quando você compra uma propriedade aqui, se a propriedade for nova, você tem que pagar 5% do valor dessa propriedade como imposto na hora da compra. Ele está com a ideia de tirar isso para facilitar com que as famílias consigam comprar aquele imóvel. Então, é reduzir os impostos. O nosso governo atual, ele tem uma política de aumento de impostos. E tudo bem, cada governo tem sua linha. Mas o importante é a gente pensar que as pessoas de classe média, o trabalhador comum, eu me encaixo nesse cenário do trabalhador comum que faz contas para ir no mercado, que faz conta na hora que vai abastecer o carro. A gente está sentindo o peso da inflação. Então, esse peso da inflação automaticamente cria uma insatisfação e a gente quer uma resposta do governo. Pode ser que esse governo seja um outro primeiro-ministro do mesmo partido, mas alguém que venha com ideias novas e soluções eficazes para a questão da inflação e da questão da moradia. Se a gente tiver uma pessoa que traga respostas eficazes em relação a isso, eu acho que a população vai ficar satisfeita. Mas o que a gente está vendo com o Trudeau são 8 anos, praticamente, 8 anos de governo do Trudeau, que apresentou um declínio econômico muito grande. Eu não sei, talvez as pessoas que estão chegando agora tenham aquela impressão de que o Canadá é melhor do que o Brasil, porque compara com o Brasil. Mas eu cheguei aqui em 2011. Para vocês terem uma ideia, o dólar americano para o dólar canadense em 2011 era 1 para 1. Olha Uau. só, 1 para 1. Então, eu abasteci o carro com US$ 40. Eu abasteci o carro. Hoje, eu estou abastecendo o carro com quase US$ 70. Quase dobrou. Então, isso tem um impacto no cotidiano da pessoa comum. É claro que se a pessoa é rica, é um político, é um artista, não sente esse impacto como aquele trabalhador comum sente. E aí é que vem a satisfação. Outro exemplo, a gente
o novo imigrante chega aqui, ele quer comprar um imóvel. Você sabe, Joel, você é um imigrante. Você tem 6 anos aqui no Canadá? 5 anos? Quantos anos você tem? Indo para o sexto. Sexto ano. Comprar o imóvel aqui é difícil hoje com os valores que a gente está vendo. E esses valores estão sendo replicados nos aluguéis também, aluguéis mais altos em todo o país. Então, o que é que o cidadão comum espera do Trudeau ou de quem for substituí-lo? Traga soluções para a nossa situação econômica. E é o que ele não está conseguindo fazer. Ele está sendo pressionado pelo próprio partido para abrir mão, sair, dar espaço para outra pessoa, mas ele não quer sair, ele quer continuar. O que que ele vai fazer em relação ao Trump? Ele vai tentar colocar a imagem do Trump no opositor dele, no Poilievre. Mas a questão é, será que isso vai colar? Porque as pessoas conhecem o discurso do Poilievre. Ele tem visitado todas as províncias. Ele tem conversado com pessoas, escutado a insatisfação das pessoas e tem vindo com soluções. Se essas soluções de fato serão implementadas, eu não sei, mas o que eu sei é que comparando, quando eu cheguei aqui, que era o primeiro-ministro era o Harper, e comparando com o governo do Trudeau, é só uma comparação, viu, gente? Mais uma vez, eu não sou analista política, eu não estou aqui defendendo um lado nem outro, mas comparando a economia do Harper com a economia do Trudeau, eu sinto muita saudade do Harper. Eu sinto muita saudade da economia como era antes. O dólar americano 1 para 1 para o dólar canadense. Então, eu gostaria de ter um governo que trouxesse essas soluções. Ah, excelente. Voltando, falando um pouquinho do Poilievre, que você abordou, ele hoje ele é o líder do Partido Conservador. Ele é de Calgary, inclusive, né? Ele é de Calgary, acho que nascido em 1979, eu dei uma pesquisada ontem para ver ele é daqui, e hoje ele é o maior opositor do Trudeau. Você estava comentando que o NDP, eles têm ainda a questão de volta, porque eles tinham desatrelado, né? Eles perderam o apoio do NDP. Existe agora. Então, na verdade, Como é que era tá isso? por algum. Ele perdeu e não perdeu, né? O NDP Uhum. foi, de fato, a público dizer que ia tirar o apoio dele, mas quando houve uma votação na qual o Partido Conservador estava colocando em xeque o imposto de carbono, que foi implementado pelo governo do Trudeau, o NDP votou contra, votou a favor do Trudeau. Uhum. Então, eles continuam, de alguma forma, alinhados ideologicamente e eles fazem maioria. Então, eles sendo maioria, eles governam o país. Isso significa o quê? Que mesmo que o Trudeau não tenha um número de cadeiras suficientes nas eleições do ano que vem, se ele conseguir apoio de outros partidos, ele pode permanecer no poder. E isso é ruim para o Canadá no sentido de que a gente não tem uma renovação de ideias. Porque eu acredito que o Partido Liberal está pedindo para ele sair exatamente para colocar uma outra pessoa que venha com uma visão diferente que possa implementar ideias diferentes. Se a gente está com a mesma pessoa, com as mesmas ideias que não estão dando certo, cria uma insatisfação social muito grande. E acho que o lindo da democracia é exatamente ter alternância de poder, para você Uhum. poder ver ideias diferentes e pessoas diferentes assumindo a posição e trazendo, implementando projetos que possam trazer algum benefício para a comunidade. Então, eu acho que o canadense está com sede de mudança. Não necessariamente seja uma mudança de partido, mas uma mudança de primeiro-ministro. De ideias, né? Agora, nesse ano, a gente viu muitas mudanças na imigração, né? Primeiro, o Trudeau, ele abriu muito a imigração através do ministro de imigração e agora, na entrada de janeiro para cá, foram diversas mudanças que impactaram diretamente no projeto Canadá e de muitas pessoas que estavam no Brasil para vir, pessoas que, inclusive, estão aqui. Você vê qual tendência agora com essa entrada do Trudeau? Porque com a entrada do do Trump, perdão, com a entrada do Trump, qual que você vê essa tendência? Sendo que o Trudeau já mudou e está tá mais desafiador para conseguir essa imigração. Como se tiver uma mudança, partido conservador entrar ou ficar liberal, como que você vê o futuro da imigração? Vamos lá, gente. É importante mencionar o seguinte: o Trudeau ele tem uma política de fronteiras abertas. Como eu mencionei anteriormente, uma das primeiras coisas que ele fez foi tuitar
abrir as fronteiras para quem estivesse se sentindo perseguido. A gente teve um fluxo de imigrantes muito grande. Depois a gente teve, nesses 4 anos de Biden, muitos conflitos no mundo. Em todos esses conflitos, o Canadá se posicionou para receber os refugiados. É claro que é muito importante a gente fazer parte de uma sociedade como o Canadá, que quer fazer diferença no mundo e ajudar a questão dos refugiados, das pessoas que precisam. Mas o nosso país, ele é muito pequeno em termos de estrutura. A gente não tem estrutura suficiente para receber todo mundo que ele recebeu e que continua recebendo. A gente está falando que de pessoas que vieram da Palestina, do conflito recente, de pessoas que vieram de Hong Kong, de pessoas que vieram da Ucrânia, enfim, Afeganistão, Paquistão, muita gente. Então, o Canadá recebeu e continua recebendo muitos refugiados. Essa política de imigração de fronteiras abertas, trazendo essas pessoas para cá, o que causou no dia a dia do canadense? O canadense, de forma alguma, é contra a imigração, pelo contrário, eles são muito abertos, eles são muito acolhedores. Mas a partir do momento que eles veem que o sistema de saúde não está dando conta do número de pessoas, que as moradias não estão sendo suficientes para essas pessoas que estão chegando, o governo teve que alugar hotéis nas grandes cidades para receber esses refugiados, porque não tinha casas suficientes. E isso causa o quê? Uma situação de desconforto em quem vive aqui. Porque o que acontece com cada família dessas de refugiados que aceita no Canadá? Eles recebem ajuda financeira. O governo mantém eles financeiramente até eles poderem começar a vida deles. E quem paga essa ajuda financeira? Os impostos do cidadão e do residente permanente. A partir do momento que esse cidadão, trabalhador comum, está sentindo o peso da inflação, o peso dos impostos, o aumento da gasolina, e ainda assim eles estão vendo milhares e milhares de pessoas chegando e essas pessoas recebendo dinheiro do governo, você imagina o quanto que eles não se questionam. Peraí, será que a gente não está recebendo pessoas demais? Então, não é de nenhuma forma um preconceito da parte deles. É uma questão de, peraí, a gente precisa organizar primeiro a casa para depois receber essas pessoas. O que faz sentido. E eu me coloco na situação, tipo assim, como imigrante, eu penso, o que é que me atraiu para vir para o Canadá? O que me atraiu para o Canadá foi a segurança, a qualidade de vida, a possibilidade de crescimento profissional. Não é isso? Não é isso que atrai todos nós Com imigrantes? certeza. A partir do momento que a gente está em um país que começa a ter um declínio econômico muito grande, que você vê um custo de vida aumentando e você vê um alto índice é comparado com níveis de Canadá que eu estou falando, não em termos de Brasil, mas você vê um aumento na criminalidade, faz com que você comece a se questionar, peraí, será que está valendo mesmo a pena esse sacrifício? Então, o imigrante, o canadense, o residente permanente, eu acho que eles estão alinhados no que eles querem. Eles querem um Canadá próspero, eles querem um Canadá seguro e eles querem um Canadá que ofereça uma qualidade de vida. Então, se o governo não se organizar nos níveis de imigração para fazer isso acontecer da forma correta, a gente vai chegar a um ponto de que o Canadá não vai ser nem atrativo para a imigração. Então, o que o Trudeau está fazendo agora é cortar números que ele mesmo aumentou. A gente tinha níveis de imigração, o Canadá precisa de imigrantes qualificados, isso não vai mudar. Mas ele precisou cortar esses números porque ele aumentou demais. Ele estava na meta de ter 500 mil imigrantes por ano. Só que isso são os números oficiais. E as pessoas que chegam aqui cruzando a fronteira? Estão incluídas nesses números oficiais? Então, são perguntas que a gente tem que se fazer constantemente. A minha opinião, Joel, é que eu amo o Canadá, amo demais, e eu torço para esse país continuar dando certo, sendo economicamente, na segurança, na qualidade de vida. Então, se para isso for necessário que a gente diminua os níveis de imigração, para que essas pessoas que chegam aqui consigam ter tudo isso que eu estou falando, eu acho que o corte vale a pena. Eu acho que diminuir vale a pena. Não adianta. Eu falo como consultora de imigração, trabalho com pessoas que vêm para cá o tempo todo, converso com pessoas que juntam dinheiro a vida inteira para chegar aqui, e eu quero que essas pessoas cheguem aqui e encontrem o país que eu encontrei quando eu vim em 2011.
sabe? Um país receptivo, um país com várias oportunidades de trabalho, um país com crescimento econômico, com níveis de segurança incríveis. E eu não quero que isso se perca simplesmente porque o governo não está sabendo lidar com a situação econômica e social do país. Perfeito. Adorei a análise, essa análise política de imigração. Acho que é bem enriquecedora aqui para o nosso. Não é um debate, né? Para a nossa pauta, dizendo assim, vamos esperar aí as próximas novidades. Vamos ver o que vai acontecer. Pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Consultoria de imigração AgoNorth. Temos a Renata como consultora, tem um outro time de consultoras que estão preparadas para te ajudar para a aplicação de visto para o Canadá, visto americano, inclusive, né, Renata? A gente tem um departamento que cuida de visto americano. Olha aí que legal. Extensão de visto para trazer familiar aqui, visto de visitante, de turismo, todos os tipos aí. Não deixa para a última hora, você que já está aqui no Canadá, não fica esperando. Como as coisas estão mais desafiadoras, eu recomendo que você não deixe para a última hora. Comece já a falar com uma consultora de imigração, fale com a GoNorth para você já entender o caminho. Não espera chegar lá na frente, eu tenho visto acontecer isso. As pessoas esperam até a última hora, daí falam, não tem mais o que fazer. Gente, veja o quanto antes com uma consultoria especializada e eu recomendo a GoNorth. Vou deixar um e-mail aqui, ó, que é o tiocanada@gonorthsa.com. Manda um e-mail lá que o time deles vai dar uma atenção especial. Certo, Renata? Pessoal, então muito obrigado. Se inscrevam no canal, deixe uma mensagem que super ajuda, dá um likezinho. Obrigado, Renato. Se você quiser dar um tchau essa hora. Obrigada, gente. E vocês que estão querendo vir para o Canadá ou acabaram de chegar aqui, vocês podem ter certeza que o Canadá é um país maravilhoso, super receptivo e acolhedor. A gente não está, talvez, no melhor momento, mas eu tenho esperança de que dias melhores vão vir. Perfeito. Super abraço aí para todos vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.